Olá, sejam bem-vindos mais uma semana aqui com Leandro e Maíse. Hoje nós vamos falar sobre vida em desalinho, sistema nervoso alterado, vida em desalinho. Já tinha até esquecido que eu fiquei alterada. A ação do pensamento sobre a saúde é incontestável. Vejamos alguns exemplos. A ansiedade estimula a secreção de adrenalina, que sobrecarrega o sistema nervoso e o descontrola. O pessimismo perturba o aparelho digestivo e produz distúrbios gerais. O medo, a revolta são agentes de úlceras gástricas e duodenais de curso largo. Da mesma forma, a tranquilidade, o otimismo, a coragem são estimulantes que trabalham pela harmonia emocional e orgânica, produzindo salutares efeitos na vida. O homem se torna o que pensa, portanto, o que quer. Os pensamentos emitidos atraem ou sintonizam outros semelhantes nas mesmas faixas de ondas mentais por onde transitam as aspirações e os estados psíquicos de toda a humanidade. Adicionados a estes, temos as mentes dos desencarnados, que se intercomunicam com os homens, vibrando nos climas que lhes são afins. Acostuma-te a pensar de forma edificante. Assume uma postura vitoriosa. Atrai pensamentos salutares. O cérebro é a antena que emite vibrações e as capta incessantemente. Irradia ideias do bem, do progresso, da paz e captarás por sintonia equivalentes estímulos para o teu bem. Quem pensa em derrota já perdeu uma parte da luta por empreender. Quem cultiva o insucesso dificilmente enfrentará os desafios para a vitória. A cada momento adicionas experiências novas às tuas conquistas. A todo instante pensas corretamente e somarás força psíquica para o êxito da tua reencarnação. A grande Joana de Ângeles, né? O texto dela, que o título é o título do programa. Sistema nervoso alterado, vida em desalinho. Vamos lá, Leandro. Vamos. Tá alterado não, né? Não, Tá calmíssimo. Tá zen. Calma. Você sempre tá, né? Eu gostei de como ela colocou, mas a questão de... Será que a gente realmente entende que os nossos desalinhos da vida, ou seja, os nossos desalinhos emocionais e os nossos desalinhos corporais, da saúde corporal, vêm da nossa psique, vêm dos nossos pensamentos? Será que a gente realmente entende isso nos dias de hoje? Ou a gente continua com a antiga roda de continuar tentar tratar só o efeito, mas nunca a causa? Isso com certeza. E a coisa é tão séria que hoje muitos médicos, quando você se consulta, perguntam: como vai a sua vida afetiva? Como vai a sua vida emocional? Alguns, por conhecer você melhor, já dizem: você faz terapia? Porque é óbvio que até a medicina mais tradicional hoje percebe que nossos pensamentos geram sentimentos e os nossos sentimentos lidam com a nossa emoção destrambelhada muitas vezes. Você já deve ter tido uma dificuldade, um problema, uma notícia que te fez ficar tão nervoso que você passou mal. Você viu seu coração disparar, ou então veio uma enxaqueca imediata quando você soube de determinada notícia. Tem gente que sente formigamento, porque aí entra a história de onde você não está bem, aí aparece a emoção conturbada. Então, às vezes, a pessoa tem um problema circulatório e não sabe. De repente, quando ela tem o impacto de uma notícia, ela fica hebetada. Ela fica sentindo coisas que, na verdade, são mal-estares que estão profundamente ligados à hora da emoção, à notícia que apareceu. E, obviamente, se isso permanece por algum tempo, começam a surgir as influências espirituais. De gente que não gosta de você e que vai fazer você aumentar aquilo. Você ter a sensação de que está morrendo. Quanta gente para no hospital com somatizações dizendo: olha, me interna, ou então tira minha pressão, que eu tenho certeza que eu estou nas últimas, e aí mobiliza a família. Tem sempre algum parente, quem não tem na família, algum parente que já é conhecido por dar milhões de alarmes: estou morrendo, corre todo mundo aqui porque tem alguma coisa errada comigo, estou sentindo isso, isso e isso. E antigamente se chamava na medicina todo esse processo de distúrbio do neurovegetativo. Hoje é a síndrome do pânico. E detalhe, tem gente que tem mediunidade e chega aqui e diz assim: eu sei que eu estou com algum problema, porque eu tenho vontade de sair correndo.
Eu aprendi que influência espiritual negativa dá vontade de sair correndo mesmo. Você tem vontade para qualquer lugar, menos estar no lugar onde você está. Isso, emocionalmente falando, é prejudicial. Então, Joana lembra muito bem que há toda uma relação entre o que você pensa, o que você sente, o que você é, sobre o seu corpo somático. Assim como determinadas mazelas do nosso corpo são resultado de abusos de outra vida. Quanta gente nunca provou álcool e tem cirrose nesta encarnação? Inclusive os casos de cirrose em pessoas jovens, que leva até a óbito, têm aumentado demais. E é incrível saber, às vezes, que a pessoa nunca provou nem vinho no Natal. Mas alguma coisa existe que muitas vezes está relacionado com os sentimentos. Há determinados órgãos do nosso corpo que captam muito mais determinadas emoções. Então, precisamos ter cuidado, porque esse órgão vai ficando sobrecarregado. Hoje se sabe que quando você tem uma dificuldade de pulmão, com certeza você guarda tristezas. Daí o problema de respirar. Há determinados órgãos que estão ligados às nossas emoções mais profundas. Medo, tristeza, revolta. Então, cada um deles tem a sua correspondência com a nossa emoção e há quem venha ter graves problemas de saúde no futuro, depois de anos naquele mesmo diapasão de mentalização negativa que não estava no seu processo de reencarne. E de tempos para cá, os espíritos têm falado muito isso, que a preocupação deles conosco, que estamos na Terra, é que muitos de nós estamos vivendo situações, Leandro, fisicamente falando, trazendo para nós enfermidades que não estavam como aprendizado para nós. Sabe? Nós estamos criando, alimentando através da nossa vibração menos nobre, através da nossa inconformação, de só abrir a boca para falar o que é negativo. Olha, o que as pessoas estão reclamando da vida é um negócio que eu nunca vi, sabe? E a minha vida inteira foi lidar com o outro, mas eu nunca vi um momento como esse, em que você raramente vai encontrar alguém que diga, eu estou bem. Sabe? É como antigamente, na nossa época de mocidade, as pessoas diziam assim, você é espírita? A gente perguntava, não, eu estou tentando ser, eu estou no caminho. E André Luiz, de forma extraordinária, através do Chico Xavier, disse, porque tinha muita gente no espiritismo que dizia isso, 7 dias de conhecimento doutrinário te torna espírita, queira você ou não. 7 dias. Então a pessoa achava que era humildade. Ela está há anos dentro da doutrina, sem se transformar de verdade e dizer, estou tentando. É besteira, sabe? Ou você tem compromisso ou você não tem, sabe? Ou você tem caráter ou você não tem. Não existe meio termo. Ah, eu sou mais ou menos caridoso. Eu tenho caráter mais ou menos, né? Me lembrei daquela mulher que encontrou Divaldo e disse assim, Divaldo, eu sou só meio espírita. Aí o Divaldo disse assim, você é só meio espírita? Como é que você consegue? Bom, a minha metade espírita trabalha no bem. A outra metade aproveita a vida. E o Divaldo contava isso pensando, o que é aproveitar a vida? Que são coisas que estão contra o que a doutrina espírita nos diz, o equilíbrio que ela nos ensina. O nosso corpo fala, é a pura verdade. Então, quando você não está bem emocionalmente, quando você guardou alguma coisa, não duvide, o corpo vai gritar, sabe? Hoje os médicos americanos dizem que quase 70% das mulheres que tiveram câncer de mama nos Estados Unidos não solucionaram questões afetivas. Quase 70%, é quase todo mundo. O câncer está profundamente ligado, aliás, todos eles, a emoções que nós não soubemos deslindar para resolver. Então nós temos todo motivo do mundo para procurar a terapia séria, para procurar o trabalho no bem, para, como diz Joana, elevar o nosso pensamento. E não é fácil, não é, Leandro? Não é fácil, não. Eu acho que a maior dificuldade que a gente tem é não se conhecer. Sem a gente dúvida. não se conhece. É. A gente tem uma imagem de quem a gente gostaria de ser e outra de quem a gente verdadeiramente é. E a gente não aceita normalmente quem a gente é.
vive escondendo e vive nas sombras. Mas isso um dia tem que acontecer. Porque o primeiro caminho para a gente ser feliz, maior mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o primeiro passo é eu fazer o quê? Eu me amar. Primeira pergunta, você se ama? Aí já vem uma outra pergunta. Eu só amo aquilo que eu conheço. Não tem como eu amar João se eu não conheço João, nunca vi João na minha vida, não tem como eu amá-lo. Então não tem como você se amar se você não se conhece. Quem é você? Até onde você vai? Quais são suas dificuldades? Quais são suas virtudes? Como você trata com a vida? Acho que Joana de Ângeles está querendo dizer isso. Se conheça, viva seus pensamentos, entenda que seu pensamento é vida, tudo aquilo que sai de você mentalmente é vida. Não é só o que você fala, não é só aquelas suas escolhas. Existe um eu dentro de você aí que é vivo, que você tem que amar, conhecer, cuidar como uma criança. E pouquinho em pouquinho transformando ele para aquele eu que você gostaria de ser. É um trabalho de criancinha mesmo, carregar no colo, ter indulgência com o seu erro, ter paciência com você. Quantas vezes essas crises de pânico foram porque a gente não é impaciente com a gente mesmo. E aí a gente fica impaciente com o outro e aí não aceita tudo que ocorre na nossa vida. E aí entra em desespero. Eu já tive crise de pânico, eu acho que foi numa época da minha vida, tem mais ou menos 5, 6 anos, de lá pra cá nunca mais, que eu entendi a vida de uma forma diferente. Então isso sim, eu de coração abro, eu agradeço muito a doutrina espírita. Foi ela que fez eu virar a chave para entender a vida de uma forma diferente. A partir daquele momento, quando eu entendi a vida de uma forma diferente, foi como se apagasse várias coisas e ligasse muita coisa na minha cabeça, no meu ser, dentro de mim. E, opa, esse sim sou eu, isso que eu preciso entender. Essas coisas que eu não entendia e que eu fazia por fazer, ou fazia porque os outros diziam que é o legal, que vai chegar lá e que é bom ser assim, é bom fazer aquilo. Às vezes a gente faz as coisas sem nem entender por que está fazendo. Faz porque demanda da sociedade, demanda do seu grupo de amigos, demanda da sua família, né? Quantas vezes a gente já fez coisa ou quis ser coisa por causa da família. Exatamente. É assim. A família impõe os valores e você vai crescendo naquilo, porque o pai é médico, você tem que ser médico. Quando você vê, tá num curso ou numa profissão que você odeia. É verdade. Aí começa a ter essas sensações, né? Eu ainda sou da época que as famílias diziam o que os outros vão pensar. Era a base da educação de todo mundo. O que os outros vão pensar? Como se os outros tivessem poder de decidir as coisas e de serem equilibrados o suficiente para falar alguma coisa sobre a nossa vida. Mas isso ainda é um peso que existe em muitos lugares até hoje. Temos aqui uma pergunta de um amigo. Querido trio, sou espírita praticante, mas faço uso de medicação para ansiedade já há alguns anos após a perda de meu pai. Estou tentando desmamar dessa rotina, mas o medo de sofrer todas aquelas sensações novamente me refreia. Tenho uma dúvida. Esses medicamentos interferem em nosso perispírito e em nosso trabalho mediúnico? Dá para conciliar sem culpa, por exemplo? Leandro, eles interferem no trabalho mediúnico? Bom, meus queridos, depende de como você está utilizando eles, né? Se você está utilizando ele como ainda uma ajuda necessária ao seu ser para controlar um sentimento que talvez você não tenha descoberto as ferramentas corretas para controlar, ele não vai atrapalhar, porque sempre o que importa é a intenção. Agora, se ele está sendo usado como somente uma boia, porque você não quer nadar, né, não está com vontade de nadar, sendo que você já aprendeu como deve ser, como deve nadar naquela situação, mas você ainda segura essa boia com medo de ir, aí ele te atrapalha, porque ele vai cercear suas ferramentas. Ele vai começar a impedir de você usar todas as suas qualidades, porque você, por medo, está enterrando o seu talento. Parábola de Jesus, parábola dos talentos. Não enterre o seu talento por medo. O remédio é uma ajuda necessária para todos nós no momento da vida. Em vários momentos a gente precisa de uma outra ajuda. Às vezes sozinho a gente não consegue. Então ele vai dar aquele suporte necessário naquele momento. Mas ele não pode ser a minha boia. Ele não pode ser o meu pilar de sustentação. Porque como eu posso apoiar a minha felicidade em um medicamento? Como eu posso apoiar meu equilíbrio emocional, a minha paz em um medicamento? Ele pode me ajudar no momento de crise
a eu não perder a minha paz, ou eu não agir de uma maneira tão errada. Mas eu tenho como esforço, você disse que você é espírita, isso já é uma coisa que deve te ajudar demais. Por exemplo, me ajudou muito, falo por mim, tá? Me ajudou muito. E eu também tomava remédio, era uma situação parecida com a sua, meu irmão. Também tomava remédio, mas quando eu fui entendendo como as coisas ocorriam, quando eu fui mudando, entendendo que essas ferramentas são minhas, que sim, eu tenho coisas em mim para trabalhar cada problema e que eu posso solucionar as coisas. Tanto é que Deus deu essa missão para mim e essas ferramentas para eu utilizar, eu comecei a parar de usar de pouquinho em pouquinho, até o dia que não tinha mais sentido eu usar. Eu estava usando, estava me fazendo ainda mal, porque estava impedindo a minha pessoa de fazer o que eu deveria fazer. Pelo menos é assim que eu... A própria palavra remédio diz, é para remediar aquilo que temporariamente você não pode fazer por você mesmo. Todo médico sabe disso. Então, se o médico que medicou você ainda acha que você não pode deixar o remédio, vá com cuidado. Mas eu tenho certeza que, sabendo que seu pai chegou no momento dele, que está no mundo espiritual, que um dia vocês se encontrarão novamente, é hora de você fazer da sua vida o melhor. E muitas vezes é dizer, obrigado, remédio, se um dia eu precisar, eu te procuro de novo. Mas, com certeza, baseado na segurança de quem sabe que passou o momento em que o remédio remediava a sua emoção. Agora você mesmo vai ter que trabalhar as suas emoções e ser feliz, que eu tenho certeza que é o que seu pai pretende para você. Maíse, me considero uma ótima amiga, mãe e mulher. Porém, sou terrivelmente ciumenta. Isso atrapalha demais meus relacionamentos. Fico nervosa e sem fé na vida, pois parece que só busco os homens que me deixam insegura. Como mudar esse quadro? Minha filha, faça uma terapia. Como que você só procura os homens que te deixam insegura se você sabe que insegurança é um problema para você? De jeito nenhum. Não tem essa de, ai meu Deus, eu sinto que é um karma. Ah, meu Deus, eu atraio, são energias semelhantes. Não. Sejamos inteligentes nos nossos relacionamentos afetivos. Mais do que emocionalmente entregues, pensemos com a cabeça. Eu tenho dificuldade, vou ver onde é que surgiu essa dificuldade. De onde é que vem essa história? Ciumenta ainda por cima, você deve sofrer muito. Porque o homem que procura a mulher que é insegura e sabe que vai poder agir no emocional dela, adora sapatear no ciúme. Adora dizer, olha ali que moça linda. Ou então não diz, faz questão de que você perceba que por um momento ele está interessado em outra pessoa, em outra coisa. Vinícius de Moraes dizia que o coração e a cabeça da mulher é que era um mistério para ele. Toda vez que ele tinha uma namorada, quando a namorada ficava olhando assim para o horizonte, ele ficava doido pensando, meu Deus. Mas um dia, poeta que era, e homem muito inteligente, ele começou a perceber que estava no melhor dos mundos naquele namoro, mas o olhar da mulher de vez em quando se distanciava dele. E ele diz na poesia que a mulher vive num mundo onde o homem não chega nem em sonho. Por mais feliz que ela esteja ao lado de alguém, tem sempre um lado dela que busca o futuro, o infinito. E quando ele percebeu isso, ele ficou tranquilo. Deixou de estar emocionalmente inseguro, porque ele viu que não tinha jeito. Então, nós já temos que lidar com o outro. Nós mal damos conta de nós mesmos. Então, menos ciúme seria o ideal. Se você continuar ciumenta, seja uma ciumenta inteligente. E para isso, não seja insegura. Existem inseguranças naturais, existem aquelas que são tolas, que atrasam nossa vida, nos fazem ter mau discernimento na hora de escolher um relacionamento afetivo. Se você perceber que sozinha não dá conta, terapia. Terapia para descobrir por que você faz uma lista dos homens que vão criar problema para você ficar bem insegura. Tenho certeza que você vai ficar muito mais poderosa do que você é. Por sinal, você se acha, porque você coloca no início do e-mail várias qualidades que você sabe que possui. Então, só utilize isso a seu próprio benefício. Difícil, né? Se fosse fácil, ninguém estava aqui. É bom, por isso que é bom homem religioso, né? Porque aí não deixa a gente ciumenta.
Gente, Isso aí foi bom. Não? Viu? cortem o que Valesca Isso falou. foi legal. Homem religioso não deixa a gente ciumenta? Jesus amigo. Vamos pensar em outra coisa. Queridos, como podemos domesticar nossos instintos, o estresse diário e a nossa indignação em ver tantas mulheres em sofrimento, vítimas de abuso e violência por parte de homens tão primitivos? Isso me tira o sono, a paz e a segurança. Ela quer domesticar os instintos. Deve ter. Eu acho que ela se assusta Revolta, com né? o tanto de gente que não tem os instintos domesticados. Realmente, a questão da mulher sempre aparece porque nunca houve tanta história de desrespeito, de violência, desde as mais sutis, as que tiram a vida da mulher, porque isso nunca foi discutido para a sociedade. Então, antigamente, meu Deus, a mulher tinha que aceitar o destino dela, que era servir ao homem sob todos os aspectos. Ai dela, se ela não fosse absolutamente ajoelhada à frente do homem que, porventura, tivesse escolhido para estar com ele. Isso era considerado, assim, um bônus. Ainda hoje, por incrível que pareça, existe preconceito quanto à mulher sozinha, quanto à mulher que fica com medo de se relacionar com gente maluca. E hoje, então, com as redes sociais, com a internet, você conhece muita gente maluca, se você quiser. Eu conheço uma pessoa, uma mulher de quase 70 anos hoje, que foi uma executiva extraordinária, uma mulher muito antes do tempo dela. Ela nunca se casou, teve os relacionamentos que quis, adotou uma filha e até ela se aposentar, num tremendo de um emprego que a competência dela a fez ter. Ela escutava as pessoas perguntarem, principalmente as mulheres, mas por que você nunca se casou? Gente, ela tinha todas as qualidades. Ela era PhD na Universidade Americana, onde ela estudou. Ela voltou para o Brasil e ensinava a todos os homens como devia ser o trabalho que ela realizava. No entanto, ela escutava isso, principalmente das mulheres. Oh, mas deve ser tão triste você nunca ter se casado. Quer dizer, nós ainda estamos num processo de achar que só quando você está ao lado de um homem, ele referenda a sua qualidade. Nossa, e se for bonito, então, minha Nossa Senhora? Você já escuta, como é que aquela mulher feia namora aquele cara tão lindo? E é sempre mulher que fala. É sempre, não é homem, não. Nós somos muito responsáveis pela mentalidade que o homem criou. De que ele pode tudo, inclusive tirar a própria vida da mulher que não quer mais estar ao lado dele, que é o que mais acontece no mundo, mas no Brasil é impressionante. Não se passa uma semana em que vários casos não aconteçam. E abrindo aqui um parênteses com a permissão dos amigos espirituais, são mortes horríveis. São planejadas. Então, nossa, fulana namorava Beltrano. Beltrano matou fulano com ácido. As histórias são absurdas. Então, você tem razão. É preciso cuidado. Cuidado no nosso relacionamento. Respeito é a base de tudo. Quando não existe respeito, não existe mais nada. O cara pode ser o Paul Newman na sua vida. Mas faltou respeito? Corra. Sabe? Se afaste de verdade. Existem muitas felicidades, além de ter alguém ao lado que humilha você, que não te entende, né? Aliás, tem uma frase que eu adoro que diz: quem não te adivinha, não te merece. Então, para todas as idades, essa frase serve. Quem não te adivinha, não te merece. 1000 vezes a solidão. Feliz, sabe? E ainda que não seja feliz, mas a gente vai em busca, do que estar ao lado de alguém que, entre dentes, muitas vezes, porque existem os super inteligentes, aqueles que dizem no ouvido. Conheci uma mulher lindíssima, bem-sucedida, jovem, cujo noivo dizia no ouvido dela o quanto ela era feia, burra. Estamos no meio dos nossos amigos, não abra a boca. Gente, ela aceitou isso por anos. Então, é duro. A gente sabe romper tudo isso, mas um dia vai ser rompido. As gerações que vierem, com certeza, vão estabelecer que homens e mulheres têm direitos e deveres iguais. Principalmente o de amar e serem amados da maneira mais saudável, mais positiva e mais esperançosa possível.
que me preocupa hoje ainda, mas é como as pessoas ainda têm isso hoje. Bastante. Como se o homem viesse ao mundo para lutar pelo orgulho, né? Sim. O homem, ele tem que ser o mais forte, o homem, ele não pode chorar, o homem não pode aceitar apanhar e tem que revidar, o homem tem que ser o sustento da casa, o homem tem que ganhar o maior salário. Então é como se o homem... É um fardo pesado também. Sem dúvida. É como se você não pode amar. Amar não, esse amorzinho de chorar, de passar a mãozinha na cabeça, de não, o pai tem que bater. Não é a mãe não, é o pai que tem que ir lá ensinar. Ainda tem isso hoje. Ainda tem muito. Olha que eu conto pro seu pai. Muito. Né? O que você fez. É um fardo pesado, realmente. É pesado carregar. Então, acontece essas brutalidades porque a pessoa foi, não, é assim, esse é o normal, eu tenho que ser isso, não existe outro padrão. Esse outro homem que vocês estão citando aí, ele é o errado, ele nasceu errado, ele é fresquinho, esse não é assim. Então, acho que a gente também tem que começar a colocar isso, olha, homem tem que amar, homem tem que aprender a amar mais que a mulher, porque a mulher parece que já nasceu com uma coisa cognitiva de amor. O homem não, o homem já nasceu com uma coisa mais bruta, então ele tem uma dificuldade, um caminho maior a trilhar para chegar no mesmo amor que a mulher tem. Ou para chegar próximo, porque chegar igual também acho que não vai dar. Mas chegar próximo um pouquinho, assim, colar um pouco, a gente consegue. Mas é uma luta contra toda essa natureza social. Não é a natureza da natureza, mas uma natureza social. É uma luta contra toda ela. Então você vai, o homem que decide trilhar esse caminho, vai ser julgado demais. E aí você tem que estar sabendo que você está trilhando esse caminho porque você quer ser feliz, lembrar disso. Não querer a aprovação dos outros, bater palma dos outros, porque esse é o homem orgulhoso faz. Palma, aceitação, e aí comete esses equívocos. Porque para um homem orgulhoso, o que é o orgulho? Sempre ser melhor, sempre ser maior. Então ele tem que ter uma mulher menor que ele, porque se a mulher for maior que ele, está errado esse negócio aqui. Essa balança não está certa. Eu sou um homem orgulhoso. Como ela é melhor que eu? Impossível, olha, eu vou te falar. Você é feia, você é burra, você é medíocre, e aí diminui. Para eu me sentir grande, eu tenho que diminuir o outro. Né? E é o maior equívoco, principalmente para quem faz. Porque quem faz isso nunca tem paz. Nunca tem paz. Esquece paz. Por isso que as coisas estão tão difíceis, portas adentro da própria casa de tanta gente, e mesmo em sociedade. Então precisamos, sem dúvida, o mais depressa possível, mudar essa mentalidade. Né? O Fagner tem uma música que diz: um homem também chora, menina morena, também deseja colo, palavras amenas. É uma música linda que o Fagner canta há muitos anos. E tem a ver mesmo, porque nós precisamos olhar também o lado do outro, desde que ele não seja violento, né? E ensinar e aprender uns com os outros. E os homens que não tiverem jeito, na próxima vida voltam mulheres e vão saber na própria pele o que é preconceito, o que é intolerância com a mulher, vão aprender do mesmo jeito. Por isso que eu acho, tem dúvida, conhecer alguém, tá com dúvida? Se tranque no quarto e vai ver televisão. Sabe? Tipo, somente por hoje eu não vou não. Porque a dúvida já é o sininho de alerta. Quando você quer, quando você gosta, você vai. Mesmo que você às vezes erre. Mas pintou a dúvida, tem Netflix, tem o YouTube, a Comunhão Espírita. Volte, fecha a porta. Tranca, joga a chave para não ter nem a tentação. Vamos lá? Escolher o próximo? Vamos. Só o riso, o amor e o prazer merecem revanche. Visitas indesejadas. Disciplina requer coragem. Vamos ficar com visitas indesejadas. Ninguém nunca teve, né? Visitas indesejadas, aquela sogra, a tia, a mãe, os parentes que vêm do interior, vêm da capital. Então, dê um like, compartilhe, manda e-mail pra gente. E na próxima semana vamos falar sobre visitas indesejadas. Deve ser o máximo. Até lá.